e peçamos perdão dos nossos pecados. Façamos desta quaresma uma atitude sincera de conversão de vida, pois só pode estar unido a Cristo quem está em estado de graça. E o que isso significa? Estar unido a Cristo significa uma alma, uma vida sem pecados mortais. A partir do arrependimento desta prostituta e do perdão dado a Deus, a misericórdia se encontra com a miséria e ali tudo é mudado, tudo é transformado. Então tenhamos convicção de uma realidade que é esta: sem fé em Cristo, sem fé em Deus, nós não conseguiremos nos converter, mudar de vida. Sem fé em Deus, nós não conseguiremos renunciar ao mundo, ao demônio e às misérias do pecado que nos escravizam. Portanto, paremos então um pouco de julgar os outros e olhemos para a nossa alma, a nossa própria vida. Porque o que mais a gente se encontra nos confessionários, graças a Deus os penitentes ainda estão reconhecendo as suas falhas, são julgamentos, condenações, falatórios, aquelas fraquezas de sempre olhar para si e achar o máximo, o suprassumo, e o outro sempre como defeito, o problemático. Se nós olharmos para nós vamos chegar à noção de uma vida carnal e de uma realidade espiritual que nós não somos assim tão santos, mas que nós, ao invés de julgarmos o outro, poderemos ter pecados maiores ou piores. E somente nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos renovar pelo seu perdão. Mas também não nos esqueçamos de uma coisa: se nós não quisermos, Jesus nada pode fazer. Deus nos perdoa sempre, sempre. Mas nem sempre nós desejamos ser salvos. Porque muitas vezes nós brincamos com o próprio Cristo no confessionário e brincamos com a sua misericórdia, e às vezes não temos fé nele, é de boca para fora, e preferimos tantas e tantas vezes os alívios, os prazeres do mundo e da carne. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. Então não adianta dizer assim: eu estou em Cristo, eu amo nosso Senhor, mas não vive os 10 mandamentos, está em vida errada, não toma juízo, não se converte e conhece a verdade. Como que alguém pode ser uma nova criatura, estar em estado íntimo de Cristo, no Espírito, se está afastado da comunhão, se está afastado de Deus por uma vida pecaminosa? É impossível que uma alma crente, que medita as dores do Senhor, que sofreu por nós, por amor à santa paixão, não resolva tornar-se santo. Quem medita as sextas-feiras ou outros dias da semana a via sacra, quantos santos fizeram-se santos pela via sacra? E por que nós não queremos mais ser santos? Porque nós não temos mais fé e nós não acreditamos na santidade do Cristo, da Virgem, de José, dos mártires e dos santos. Porque é uma convicção na nossa mente, na nossa consciência, que lá no final tudo vai dar certo. Deus vai nos salvar. Portanto, nós precisamos tomar consciência. Ele nos amou, Ele lavou-nos com seu preciosíssimo sangue. É isso que aconteceu com a prostituta. Muitos creem, mas não refletem.
No sacramento da penitência, Cristo prepara-nos um banho salutar do seu preciosíssimo sangue, no qual lava-nos das manchas do pecado por uma entrega sincera, por um coração verdadeiro e por um pecado arrependido. Quem vai no confessionário para brincar, para aliviar a consciência, saiu dali, serve ao diabo e peca de novo, porque vai encontrar o mesmo Padre, vai encontrar o mesmo Jesus. Então aí nós ficamos pensando às vezes, até quando o Senhor vai tolerar de certa forma nossas atitudes? Ele quer uma conversão sincera e verdadeira. Nosso Redentor não veio ao mundo para outro fim senão para salvar os pecadores. Jesus não veio para salvar árvores e nem pregar sobre ecologia. Jesus veio para libertar as nossas almas do fogo do inferno. Que isso fique bem claro para nós católicos. Porque se a nossa mentalidade estiver indo por outras vias, nós estamos deixando de ser católicos. Jesus veio para salvar a nós, a mim e a vocês, das nossas misérias, dos nossos pecados. Pois por mais que sejais pecadores, meus irmãos, não percais a coragem. Porque é até Jesus Cristo que nós devemos ir, não é? Senhor, a quem iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna, disse São Pedro. Então por que nós vamos ficar correndo em aventuras, em coisas duvidosas, fantasiosas, ilusões e fantasias, que somente nós temos perdão dos pecados em Cristo, em seu nome, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz? No tribunal da misericórdia e da penitência, verás no confessor a pessoa de Cristo, a persona Christi, que na absolvição te dá o perdão. Ah, mas eu vejo lá um padre pecador. Não tem problema. Geralmente os homens e os casados dizem assim: ah, eu não vou confessar com o padre porque ele é um pecador como eu. É verdade. O padre é pecador como você. Só que ao padre foi dado a autoridade, o poder de Cristo para perdoar o teu pecado. E ao padre foi dado o poder de Cristo para tornar corpo e sangue de Deus. Por que o sacerdócio hoje em dia é tão desvalorizado, é tão atacado pelos próprios fiéis católicos? Porque não chegaram à compreensão do amor do Cristo por nós. O dia que nós entendermos os mistérios do Cristo, nós vamos converter-nos de verdade e sermos ovelhas mansas, não rebeldes. Portanto, não percais a coragem, meu irmão. Vamos até Cristo. A segunda leitura vem mostrar para nós que tudo é perda e tudo é lixo quando a alma se encontra com a verdade. Não é isso? Quem se encontrou com Jesus e com o caminho do céu e da salvação, o mundo, as misérias, as ideologias, os encantamentos, as ofertas, tudo se torna lixo. Para nós isso não tem mais valor. Quem se encontrou com Cristo, o mundo não tem mais valor. As misérias, as ofertas, os bens materiais, o tempo passa e nós estamos passando. Tudo se torna lixo diante daquele que é. Mas hoje no Evangelho vem falar da adúltera, não é? Então, quantos estão em adultérios, em fornicação? E quando é que nós vamos, aqueles que estão nessa realidade de vida, vão tomar consciência de que não estão unidos em Cristo, mesmo vindo à igreja? Quantos casais que estão amaziados,
e que ainda não se casaram na igreja não podem confessar, não podem comungar. Construíram família? Sim, que bom, que dom, que beleza, que graça, mas não está unido a Cristo. E há muitas vidas imorais. Muitos ficam confessando os seus pecados pelas paredes. Eu confesso meu pecado em casa, para as paredes. Não é? Dizem que creem em Deus, mas não precisam da igreja. Dizem que creem em Deus, mas não precisam da missa. Esta semana, mais um caso. Uma moça veio se confessar comigo depois de 6 anos de um relacionamento errado, solteira. Estava há 6 anos em adultério, fornicação com um homem casado. E ela disse: veio me confessar. Eu disse: que bom que você veio confessar, minha filha. Então eu estava em um relacionamento errado com um homem casado. E ele tem família. Aí ela disse: eu vim porque ele morreu. Aí eu pensei: mais um. E eu disse para ela: você só veio confessar porque ele morreu. Porque senão você não teria vindo, não é, minha filha? Estava tudo bom. Pois é, Frei, mas a gente ainda se encontrava na missa, mas não comungava. Eu disse: pior ainda. Pior ainda. Existe a ignorância, e a ignorância é invencível. E existe o conhecedor da verdade que brinca até o último momento. Jesus não perdoou, sim, mas quantas pessoas que precisam abandonar o pecado para entrar na intimidade de Cristo e ser salvos das misérias desta vida? Quantas pessoas que participam apenas da missa de 7º dia, vão no batismo de alguém da família, vão na Eucaristia de alguém da família, acha lindo o afilhado passar pela crisma, ou pelo casamento, e dizem: eu sou católico. Você não é nada. Uma vida, um caminho feito dessa forma, como que se diz que está unido a Cristo, se não participa da vida da igreja, se não participa dos sacramentos, se não tem vida comunitária, se não está unido com Cristo? Você não é uma nova criatura, continua nos seus pecados. E esse é o grande risco de nos condenarmos. Então, meus irmãos, nós estamos correndo atrás de quem? Atrás do quê? Para alcançar o que na nossa vida? A condenação? O prejuízo eterno? Aonde tudo para muitos é festa, é prazer, é gozo. Vamos aproveitar. Meus irmãos, quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem pecado? Quantas vezes algumas senhoras foram se confessar comigo, 40, 50 anos ou mais, e eu disse: você está tudo isso, minha filha, sem se confessar? Sim. Quais são os seus pecados? Não sei. Não sabe? Pegue os 10 mandamentos urgente, faça uma revisão de vida, vá para casa e volte com uma lista bem feita, minha filha. A ignorância e essa ideia de que Deus é amor, tudo está certo, está levando ao prejuízo muitas almas. Jesus escreveu no chão porque significa aqueles que abandonaram o Senhor. Porque aqueles que não abandonaram o Senhor têm a vida e a alma e o seu destino escrito no livro da vida, no reino dos céus. Não é isso que Jesus disse aos seus discípulos?
Jesus escreve no chão porque isso é a interpretação dos Santos Padres. Jesus poderia estar escrevendo no chão da terra, da miséria, da morte, os fariseus já condenados, porque não aceitaram Jesus e não vivem a sua lei e o seu mandamento. É só acusação. Então, se vivermos desta forma, ficará difícil para nós. Como essa história de que Deus é amor, Deus é misericórdia, as filas das confissões são pequenas, não é? Em muitos lugares. E que, graças a Deus, as filas para as confissões aqui na Santa Generosa são ainda abundantes. Mas as filas das comunhões sacrílegas em vida errada e pecado mortal são muito grandes. O padre fala, a igreja ensina, Jesus explica e bate, as pessoas não acordam. Então, quando nós vamos acordar, ter fé e assumir a vida de Cristo para nós? Portanto, a coisa no mundo está feia e está dramática. Uma frase para meditarmos: a terra é o único inferno que os salvos e os santos em Cristo irão suportar, e é o único paraíso que os descrentes e infelizes irão desfrutar. Que essa frase nos ajude a acordarmos um pouco e a tomarmos consciência, às vezes, da nossa vida. Se a nossa vida está errada, corramos, porque a gente acha que tem muito tempo, mas não tem. Tudo nos falta quando Deus nos falta. Não tente consertar a sua vida para depois da morte querer servir a Deus. Busque a Deus primeiro, busque a Deus agora, para que Ele conserte a sua. Por que Jesus salvou a pecadora? Se Jesus dissesse, ela deve ser apedrejada, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse para ela ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei do Pai, porque ele veio para salvar e não veio para matar. Então Jesus diz: quem não tiver pecado, que tenha coragem de atirar a primeira pedra. Está aí a justa justiça. Aquele que tem misericórdia e aquele que ama sem exercer a justiça. Porque o que foi que ele disse? Eu também não te condeno, minha filha. Vai, a partir de agora, não peques mais. Mas tem muita gente dizendo aí, no meio da Santa Igreja Católica: não tem problema, você pode pecar porque Deus é amor. Venha, comunga, fica em paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes? Quem está em pecado mortal, não há felicidade. É um drama, é um choro, é um terror. Meus queridos irmãos e irmãs, de que adianta ir à missa e não comungar? Qual a vantagem? Eu já encontrei pessoas que disseram assim: ah, Frei, eu estou amaziado, eu estou em pecado mortal, né? Eu sou a favor do aborto, todas essas coisas. Falta-lhe catequese, falta-lhe fé, falta-lhe conversão. Ah, eu vou na missa, mas eu não comungo. Eu disse: grande coisa, meu filho. Preferes ficar com o prazer, com o pecado, do que ter Cristo e se salvar? Não peques mais. Una-se a Cristo, porque quem ama não conhece nada que sejas difícil. Não é verdade? Ai, como é difícil ser casto. Ai, como é difícil sair desta vida. Ai, como é complicado sair da imoralidade. Tu não queres.
Deus que Cristo faz. E esforça-se, faça penitência, jejum, mortificação, que tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos, meus irmãos, miséria. Jesus é misericórdia. O Senhor condena o pecado, mas não o homem. Tenhamos isso bem concreto. Jesus não aceita os dois. E nós estamos vendo em todas as esferas deste mundo, até religiosa, que acham que Jesus está acolhendo o pecado dentro da igreja. Não está. Para caminhar com Cristo é preciso extirpar o mal, o pecado da nossa vida. Ou Jesus disse para a pecadora: vai, minha filha, vive como queres, esteja segura de que eu te livrarei, tá bom? Da gena e dos suplícios do inferno. Deus que nos perdoou hoje não nos deu a garantia do dia de amanhã, não é verdade, não é? Quem sabe o dia da nossa morte? Mas há uma multidão de católicos que deita no travesseiro de madrugada, a sua consciência está acusando, mas está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deus nos perdoou hoje, mas não nos deu o dia de amanhã. Portanto, a conversão é agora. Então, meus queridos irmãos, antes de julgarmos os outros, julguemos a nós mesmos. Como anda a minha vida, o meu proceder, o meu pensar, o meu falar, o meu testemunhar em Cristo? Sou um homem, uma mulher nova, estou unido a Cristo, mas estou separado dele por causa do pecado. Então, paremos de procrastinar a nossa conversão. Porque depois deste perdão, do olhar de Cristo e da sua misericórdia lançado sobre aquela mulher, ela não mais pecou, porque ela se encontrou com amor de verdade. Porque quando a gente ama, viver o caminho de Cristo não é possível e não é difícil. E para terminarmos, o inferno é a verdade revelada por Deus, conhecida pelos homens tarde demais. O inferno é a verdade revelada por Deus para a nossa salvação, conhecida pelos homens tarde demais. Não brinquemos, meus irmãos. A nossa vida é sagrada, a nossa vida é santa, mas prestemos atenção, ninguém terá outra chance, ninguém voltará para recomeçar. Nós só temos uma única vida, e ela é muito pequena. O tempo é muito pouco para continuarmos brincando e aproveitando os prazeres dessa vida para corrermos o grande risco de perdermos por todo sempre a eternidade feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.